Vale a pena compartilhar com vocês uma pergunta que me fizeram, mas não nesse trabalho meu aqui, no meu outro trabalho. Depois eu vou falar desse. Perguntaram para mim esses dias como que a morte de Jesus pode nos salvar, porque a pessoa ouviu que Jesus morreu para salvar ela. E ela falou para mim assim: "Me salvar do que exatamente, Johnny? Como que a morte de Jesus Cristo me salva? Se eu continuo tendo problemas e o mundo de forma geral continua do mesmo jeito, como que a morte de Jesus salvou a humanidade?" E esse outro trabalho meu, ele tem a ver justamente com isso, com o ensino da palavra de Deus, onde a gente compartilha, no caso, um pouco do que a gente aprende com as pessoas ao nosso redor, nossos vizinhos, nossos amigos. Aí eu tive a oportunidade de responder, lógico, não da minha própria pessoa, mas eu respondi baseado no que eu sei da palavra de Deus, a Bíblia. Aí eu fui e perguntei para a pessoa, falei assim: "Você lembra daquela história de Adão e Eva, onde Adão vivia num paraíso, Jardim do Éden?" A pessoa falou assim: lembro sim da história de Adão e Eva." Eu falei: "Muito bem. Você lembra que Adão, ele tinha uma perspectiva de vida. Na sua opinião, você acha que Adão, se ele não comesse daquele fruto, ele iria morrer ou ele viveria para sempre?" A pessoa respondeu para mim: "Não, se ele não comesse, ele viveria para sempre." Aí eu perguntei: "Então por que que ele morreu?" A pessoa, que é cristã, ela me respondeu, ela falou assim: "Olha, ele morreu porque ele cometeu pecado, ele comeu." Aí eu falei: "Muito bem, tá corretíssimo. Agora pensa comigo, por que que hoje as pessoas morrem? Por que que elas envelhecem? Por que que elas adoecem? Por que que tem tudo isso que a gente está vendo hoje de ruim e de errado no mundo?" Aí a pessoa com a sua cabeça falou assim: "Pô, isso aí eu não tenho muita noção não." Aí eu falei: "Bom, vamos ver uma passagem na Bíblia, lá em Romanos capítulo 5, versículo 28. Lá diz assim, que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado a morte, e a morte se espalhou a todos os homens porque todos tinham pecado." Aí eu falei: "Ah, entendi. Então foi por causa de Adão." Eu falei: "Exatamente. Adão, ele transmitiu o pecado para a humanidade." Aí ele falou: "Ah, puxa, até aí foi bacana, eu consegui perceber por que que a gente envelhece, adoece, morre, etc. Mas o que que isso tem a ver com a morte de Jesus Cristo?" Aí eu fui e expliquei para ele que Jesus Cristo, ele não era um descendente de Adão, ele veio do céu. Ele tinha uma mãe humana, Maria, mas o pai dele era Deus. Então ele não tinha correndo no sangue dele o pecado da parte de Adão. Por isso que a gente fala que Jesus Cristo é o Cordeiro da parte de Deus, perfeito, puro, sem defeito, sem pecado. Mas agora vem a questão: como que a morte dele salva a minha vida? Vamos lá. Deus, ele acredita na lei da troca equivalente. Por isso que tem aquela passagem que diz: olho por olho, dente por dente. Se uma pessoa ela ofendeu outra num determinado grau, ela deve pagar no mesmo determinado grau. É uma troca justa. Uma coisa pela outra, é como uma balança. Você troca um peso exato por um valor exato do outro lado da balança, nem mais nem menos. Então, lei da troca equivalente. Até aí a gente entendeu. O caso é o seguinte: Jesus Cristo, ele tinha o direito, uma vez que ele veio aqui na Terra, estava aqui, de ter vida eterna. Ele jamais envelheceria e morreria, porque ele não era descendente de Adão. É tanto que se ele quisesse ter filhos, ter uma vida aqui, ele teria, e os descendentes dele também jamais morreriam, seriam perfeitos. Mas o que que ele fez? Segundo a palavra de Deus, a Bíblia, ele fala: "Eu de minha própria iniciativa dou a minha vida, entrego ela." Então Jesus, ele fez o quê? Ele sacrificou o direito dele de ter vida eterna aqui, para que nós, filhos de Adão, descendentes de Adão, tivéssemos essa esperança de ter vida eterna. Então, na lei e na justiça perfeita de Deus, o próprio Deus, ele não se isenta de cumprir a lei dele. Ele mesmo se sujeita a cumprir a própria lei dele. Não é porque ele é Deus que ele vai resolver as coisas assim com estralar de dedos. Não. Ele é um Deus justo. E nesse caso, Jesus Cristo, ele fez parte dessa lei da troca equivalente. A gente vê o apóstolo Paulo falando isso em Efésios 1:6 e muitas outras passagens que dizem que somos salvos pela graça, pela misericórdia. Então não é uma atitude minha que vai me levar à salvação, não é o fato de eu fazer um grande esforço, fazer isso. Não, 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 não. É a graça, a gente foi salvo pela graça, pela misericórdia de Deus, e entregar o Filho dele, Jesus Cristo, que se entregou também de livre e espontânea vontade, para que a gente tivesse uma esperança de vida eterna. Aquela vida eterna que Adão e Eva perdeu.
Agora vem outro detalhe importante nisso tudo, que vale a pena a gente mencionar também. Quando isso poderia ocorrer? Porque do tempo que Jesus Cristo morreu até agora, tá tudo igual. Se a gente parar para pensar, tá do mesmo jeito. Então quando? Só a gente lembrar daquele homem que estava ao lado dele, quando ele estava prestes a morrer, aquele homem falou para ele assim: mestre, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha bem, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aí Jesus Cristo respondeu para ele: em verdade te digo hoje, vírgula, tem uma vírgula ali, estarás comigo no paraíso. Dando para aquele homem uma esperança de que um dia, num futuro distante, aquele homem estaria com Jesus no paraíso. Ou seja, Jesus pregou ali sobre a ressurreição, que foi o que ele fez no caso de Lázaro, quando ele disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá outra vez. Então, dentro do propósito do plano de Deus, vai existir um momento exato, onde todas as pessoas que exerceram fé que a morte de Jesus Cristo dá para ela o direito dela ter vida eterna, a pessoa que exerceu fé nisso, ela vai ter a chance de voltar a viver de novo. Então é a nossa fé em Jesus Cristo, não uma ação de fato nossa, mas a fé, que vai ser acompanhado de obras, lógico. Qual é a obra? Se sujeitar aos princípios bíblicos, aquilo que Jesus Cristo disse. Olha, ame o próximo como a ti mesmo. Faça pelo seu próximo aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Ame a Deus acima de todas as coisas. Poxa, são 3 princípios básicos. Se a pessoa agir de acordo com eles, ela vai procurar saber tudo sobre a vontade de Deus. Mas quando eu respondi isso, a pessoa ela ficou assim convicta de que aquilo que eu estava falando fazia sentido. É lógico que o assunto se estendeu, ele foi um pouco mais profundo. Mas até esse ponto que eu compartilhei com vocês aqui, eu acho que deu para entender também. Não que eu queira estimular algum tipo de debate, nem nada do tipo. Mas esse vídeo ele foi direcionado assim, mais exclusivamente para quem já acredita em Deus, para quem já é cristão. E a pergunta que fica é: você já sabia disso? Já tinha parado para pensar nisso? Sobre essa relação de Adão, Jardim do Éden e a morte de Jesus Cristo? O fato dele ter sido chamado por Paulo de segundo Adão, inclusive, há muitas passagens que colaboram com isso. Mas você corrobora, não é colaboram, corrobora. Você já tinha parado para pensar nisso alguma vez? Já tinha ouvido isso alguma vez dentro da igreja? Deixa o seu comentário aí e compartilha comigo, por favor, alguma experiência, porque eu senti um grande desejo de compartilhar isso com vocês. Espero que vocês que acompanham a nossa página Grupo do Serralheiro tenham gostado. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o bom Deus Jeová cuide de todos vocês. Um abraço.